A ECW começava a respirar novos ares após o draft de 2007. Com Chris Benoit tendo sido movido para o plantel, esperava-se que ele impusesse a dose de respeito que a marca e os novos talentos dela precisavam. Mas infelizmente houve muito pouco tempo para que qualquer mudança se materializasse. Completamente destruído mentalmente, Chris Benoit acabou com a vida da esposa Nancy e do filho Daniel, antes de tirar a própria vida entre os dias 22 e 24 de junho de 2007. Como não poderia ser diferente, o episódio de hoje é o primeiro vídeo da história do canal Rádio de Pilha Driver que falará sobre tudo que rondou essa sequência trágica de eventos. Claro, com abordagem que também fale sobre a ECW. O horror e a tragédia de Chris Benoit serão a pauta do episódio de hoje da série A História da ECW. Duas lutas. Essa foi a trajetória inteira de Chris Benoit pela brand ECW. Um dia após ser movido para a brand, Chris Benoit fez parceria com CM Punk para derrotar Elijah Burke e Marcus Corvon por desclassificação. O combate foi esquisito, mas já conseguimos perceber que Benoit seria uma peça importante pelos próximos meses. Na semana seguinte, 4 homens foram colocados em um mini torneio para definir quem seria o novo ECW World Champion, após Bobby Lashley deixar o cinturão vago no draft. No show semanal haveriam 2 semifinais que definiriam os 2 lutadores que se enfrentariam no pay-per-view Vengeance. Chris Benoit derrotou Elijah Burke e o CM Punk derrotou Marcus Corvon, definindo o enfrentamento dessa forma. Os planos da WWE para o pay-per-view eram para que Chris Benoit se tornasse o campeão, mas na manhã daquele domingo, 24 de junho de 2007, existia a crença de que Chris Benoit provavelmente não conseguiria estar em Houston por conta de um problema familiar. Para um funcionário da empresa, Chris disse por ligação que não iria conseguir pegar o voo, porque tanto o filho quanto a esposa provavelmente estavam sofrendo de alguma intoxicação alimentar, já que estavam vomitando sangue. De acordo com a linha do tempo traçada pela polícia, essa ligação foi feita no sábado à tarde, após ele já ter cometido os crimes. Sem conseguir contato com o lutador, a empresa decidiu fazer uma mudança de última hora para o pay-per-view e colocou Johnny Nitro, que nem tinha participado do torneio, na vaga de Chris Benoit. Johnny Nitro acabou conquistando o ECW Championship e mesmo que não tivesse dado tempo para que nada fosse planejado, a mentalidade interna era de que Chris Benoit derrotaria o Johnny Nitro na terça-feira e conquistaria o título em San Antonio. O Vengeance rolou e não houve qualquer menção ao nome do Benoit, com exceção de uma rápida menção nos comentários durante a entrada do Johnny Nitro, onde Joey Styles disse que Benoit não estaria presente por motivos pessoais. O público, sem entender o que estava acontecendo, já que não houve nenhum anúncio para eles, não gostou nada da ideia de uma luta entre Johnny Nitro e CM Punk ser válida por um título mundial. Então ecoaram os cânticos de We Want Benoit e Boring. Mal sabiam eles, e até os próprios dirigentes, que Benoit tinha enviado algumas mensagens estranhas para Chavo Guerreiro na noite anterior. Na virada de sábado para domingo, próximo das 4 da manhã, Benoit enviou 5 mensagens de texto para 2 amigos da empresa, um deles sendo o Chavo Guerreiro. 4 dessas mensagens relatavam o endereço completo dele e a última dizia: os cachorros estão na área da piscina fechada. A porta lateral da garagem está aberta. A realidade é que nesse período, Chris Benoit enfrentava uma sequência de problemas envolvendo seus amigos próximos. Um dos momentos mais marcantes do sofrimento pessoal dele foi durante o show em tributo a Ed Guerreiro. Chris Benoit chorava copiosamente a morte do amigo, que acabou sendo explorada pela WWE de todas as formas. O Benoit não gostou nada de como eles fizeram isso e até cogitava sair da empresa, porque ele não tinha para onde ir. Em dado momento, falou-se que ele estava de saída para TNA, e quando Dave Meltzer questionou o lutador sobre isso, ele ficou paranoico com a ideia de que era uma notícia plantada pelos oficiais para indicar que ele não teria o contrato renovado ou que sofreria um corte de salário. Ele não queria ir para TNA e não queria mudar o padrão de vida. Só que quando Benoit foi mandado para ECW, pareceu mais como se houvesse um atestado de que ele não serviria mais para a empresa a qual ele tinha se dedicado por tanto tempo. E você une isso à morte do Black Cat e do Johnny Grunge, 2 dos seus grandes amigos do meio do wrestling, que também afetaram bastante a saúde mental de Chris Benoit,
que já enfrentava também uma grave crise no casamento com a Nancy. Em 2003, a Nancy chegou a entrar com um pedido de divórcio que não foi adiante. Amigos próximos do casal sabiam que o Chris Benoit há algum tempo já apresentava um comportamento violento que realmente poderia culminar no pior. A própria Nancy parecia prever isso em conversas que ela tinha com a família. O Chris Benoit tinha medo de não conseguir sustentar, criar o Daniel, que sofria da síndrome do X frágil e basicamente não podia viver sem a assistência de alguém. Portanto, quando tentamos analisar a mente transtornada do lutador e o que o levou a tais atos, a linha de raciocínio que se traça é que o relacionamento dele com a Nancy chegou ao limite e ele matou a esposa. Percebendo que iria pra cadeia por suas atitudes, Chris deu conta que o filho ficaria sozinho no mundo, então resolveu matá-lo para o bem dele, se é que nós podemos falar assim. E por fim, sabendo que jogou tudo fora, Chris Benoit acabou tirando a própria vida. No domingo do pay-per-view, a WWE tentou entrar em contato com o Benoit, bem como tentou falar com os hospitais de Atlanta para saber se ele era um paciente interno, só que não encontraram qualquer evidência. Até que às 12:30 da segunda-feira, enquanto preparavam o Raw, os oficiais da empresa foram informados das mensagens recebidas por Chavo Guerreiro e acionaram o departamento de polícia de Fayetteville para que verificassem a residência dos Benoit. Chegando lá, encontraram a cena de um crime. O Raw daquele dia seria completamente baseado na morte do personagem de Mr. McMahon. Os lutadores foram instruídos a trazerem roupas pretas para o show, como se eles fossem para um verdadeiro funeral. Quando a equipe criativa estava preparando os discursos do velório e alguns lutadores brincavam sobre quem iria carregar o caixão, os oficiais receberam a ligação informando que Daniel, Nancy e Chris Benoit foram encontrados mortos. Os talentos foram convocados ao ringue e Vince, em poucas palavras, informou do acontecimento. Houveram vários minutos de silêncio e os talentos praticamente congelaram. A estranha ironia é que o cenário estava decorado com um caixão e um carro fúnebre, além de velas e flores. Até um coral estaria presente no show. Os planos foram cancelados, os talentos liberados e ficaram por lá apenas aqueles que se interessassem em fazer um discurso para um show que seria em tributo ao lutador. De 2007 até os dias de hoje, ainda existem muitas dúvidas sobre a WWE saber ou não da real dimensão dos fatos antes do Raw ir ao ar na segunda-feira. Jornalistas respeitados, e isso falando de meios que vão além da mídia especializada do wrestling, garantem que as pessoas do alto escalão já sabiam que essa era a versão trabalhada pela investigação, mas decidiram prosseguir com as homenagens mesmo assim. As primeiras histórias que apontavam essa linha começaram a explodir nos noticiários americanos enquanto o show já estava no ar, já tinha meia hora de duração das homenagens. Sabendo ou não, não havia mais nada a ser feito a não ser terminar o show que já havia começado. No show da ECW em 26 de junho de 2007, Vince McMahon deu início à programação com um discurso em que tentava retificar o que houvera sido feito no Raw. O show não seria mais em tributo ou homenagem a Benoit, mas sim as outras vítimas dessa terrível tragédia. Good evening, ladies and gentlemen. Last night on Monday Night Raw, the WWE presented a special tribute show, recognizing the career of Chris Benoit. However, now some 26 hours later, the facts of this horrific tragedy are now apparent. Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. On the contrary, tonight's show will be dedicated to everyone who has been affected by this terrible incident. This evening marks the first step of the healing process. Tonight, WWE performers will do what they do better than anyone else in the world: entertain you. Independentemente disso, está marcado na história que a WWE fez um show em tributo e em memória da carreira de Chris Benoit, que havia acabado de matar a própria esposa e o filho, bem como de tirar a sua própria vida. A reação de incredulidade dos talentos, dizendo que ele jamais seria capaz de cometer tamanha atrocidade, é a mesma de toda uma comunidade. Nós nunca conhecemos os talentos do wrestling e os seus demônios pessoais. Algumas vezes, nós acabamos reverenciando o próprio demônio. Em um momento de desespero e de nenhuma sanidade mental, Chris Benoit acabou com a própria vida e com o próprio legado em um único fim de semana. Merecidamente se tornou um asterisco, um dos asteriscos mais vis e cruéis da história do entretenimento esportivo. Isso é tudo para o episódio de hoje da série A História da ECW. Muito bem, pessoal, fim desse episódio de número 69, um episódio muito ruim de ser feito, muito desconfortável de ser produzido e gravado. Tentei reduzir ao máximo,
Inclusive, deixa aqui a sugestão para vocês, né? Se vocês quiserem um conteúdo um pouco mais aprofundado, deixa aqui nos comentários para que a gente possa pensar nessa produção, talvez uma série sobre esses últimos dias, porque tem muito detalhe, tem muita coisa que eu tive que deixar de fora aqui, até alguns detalhes muito viscerais, que eu sinceramente não achei que caberiam dentro desse episódio, nem para o propósito da série. Na semana que vem, o show tem que continuar. Então, vamos seguir com o John Morrison, Johnny Nitro, né, como campeão, e vamos seguir com a Brand, bem como a WWE tentou seguir nesse ano de 2007, que acabou ficando marcado na história por conta desse acontecimento. Like, inscrição, manda pros seus amigos aí no grupinho do Zap, no grupinho do Face, como você preferir aí a sua melhor forma de divulgação. Pessoal do Amino, rede social que eu ainda tô tentando desbravar. Um abraço pra vocês também, beleza? Tchau, tchau galera, fui!